Graça e paz. Amém? Nós gostaríamos de compartilhar uma palavra com a igreja, um tema muito conhecido, muito já ministrado. A gente falou de manhã que não é nada novo, mas nós cremos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se ela vai ser lançada, eu creio que alguma coisa vai acontecer na sua vida, assim como está acontecendo na nossa vida desde ontem, quando a gente começou a estudar esse tema de uma forma mais profunda. Amém? O tema é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos, nesses próximos minutos, falar um pouquinho sobre servir ao Senhor com a nossa família. Como que é isso, segundo a luz da palavra de Deus. E, consequentemente, qual que é a proposta do mundo para a família. Porque em alguns textos nós vamos encontrar um conflito direto entre o princípio da palavra de Deus e a proposta que o humanismo tem apresentado em relação à nossa família, que nós temos vivido constantemente. Eu gostaria que vocês, por gentileza, abrissem em Josué 24:15. Olha para o lado, vê se a pessoa do seu lado conseguiu encontrar. Se não, ajuda ela. Fala assim: ó, vou ser usado por Deus para te ajudar agora. Vamos lá. Amém? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quem já conhecia esse texto aqui? Levanta a mão aí. Quem já conhecia? Um texto muito ministrado, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que é interessante nesse texto é o que Josué apresenta antes também, porque ele diz o seguinte: ele estava como sucessor de Moisés, ele estava guiando o povo já tinha tido experiência para abrir, experiência de maná, várias experiências com Deus, só que o povo começou a levantar alguns deuses, a fazer alguns deuses, começou a idolatrar e Deus começou a se entristecer com esse povo. Mas nesse momento a terra seria repartida, né? A terra que Deus tinha prometido para eles, cada um ia para a sua terra que Deus deu por herança. E Josué, ele olha para aquele povo, era muita gente, eu imagino como se fosse assim, um mar de gente, e ele diz para aquele povo, olha, ele dá duas opções, e de manhã a gente falou isso. O que é interessante nesse texto é que parece até que Josué é um pouco irônico, a gente falou de manhã, porque ele diz para o povo, olha, Deus conhece cada um de nós, e se vocês quiserem, vocês podem seguir o Deus dos amorreus, os deuses que os seus pais se prostraram, mas eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. E o que nos chama a atenção nesse texto é que Josué não deu essa terceira opção para o povo, de propósito, porque ele queria gerar no povo essa indignação de querer também esse Deus de Josué. E se a gente continuar lendo, nós não vamos fazer isso, porque nós vamos ler outros textos, mas se você tiver curiosidade, na sua casa você lê, você vai perceber que o povo, ele fica indignado no bom sentido e fala, não, Josué, nós não queremos seguir os deuses dos nossos antepassados, nós não queremos seguir os deuses dos amorreus, nós queremos seguir o Deus que você e a sua família vai seguir, porque é o Deus que nos deu o maná, porque é o Deus que abriu o mar vermelho. Então nós queremos seguir o Senhor. Então eu queria inicialmente fazer uma oração com cada um de vocês, porque nós vamos entrar em alguns textos, e eu creio que Deus ele vai falar ao nosso coração, e a nossa oração é que cada um aqui possa sair um pouco incomodado com aquilo que eu creio que Deus vai ministrar nos nossos corações. Queria que você agora fizesse uma oração bem sincera ao Senhor e pedisse para Ele falar com você nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia.
Te agradecemos porque as tuas misericórdias não têm fim, e por isso nós estamos aqui com saúde nesta noite. Pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor fique à vontade nesta igreja, nesse local, e que o Senhor possa ministrar as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra toda a resistência da nossa mente, que caia por terra todo o preconceito, que caia por terra, Senhor, todo o mecanismo de defesa, que muitas vezes tem anulado a Tua palavra nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que possamos sair desta noite, deste lugar, incomodado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em saber que há muitos dos nossos familiares que ainda não Te conhecem, Pai. Deus, em nome de Jesus, fale conosco. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor tome o controle dessa palavra, e que cada palavra, que cada vírgula, cada ponto, cada texto lido, seja totalmente guiado pelo Teu Espírito Santo. Coloque os Teus anjos, Senhor, em lugares estratégicos nessa igreja, nesse momento. Que caia por terra todo o mal, tudo aquilo que vem para dispersar o nosso pensamento, e que venha nos desviar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade, porque nós estamos aqui, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Tira toda a motivação contrária, Senhor, do meu coração, do coração dos meus irmãos, e que possamos, Senhor, estarmos abertos como uma folha branca, para que o Senhor possa ministrar as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Amém? E por que a gente vai falar sobre família? Parece um assunto já tão óbvio, né? E Deus tem restauração para sua família, amém? Quem aqui tem alguém da sua família que você fala assim, poxa, essa pessoa precisa ter um encontro com Deus? Alguém tem? Eu quero dizer para você que essa noite Deus vai entregar para você estratégias, Deus vai restaurar os seus sonhos, aquilo que você sonhou há muito tempo. A palavra de hoje é que é chegado o tempo de avivamento para sua casa, amém? E a gente vai falar sobre família, porque família é o projeto de Deus. E é por isso que Satanás investe tanto contra a família. E não adianta a gente vir aqui na igreja e pregar o crescimento e as células, se a família não for edificada, é um trabalho perdido. Porque tudo começa na nossa casa. O relacionamento saudável, ele implica, saudável com a família, ele implica numa vida pessoal e social. Se os valores bíblicos, os valores da palavra de Deus estiverem dentro da nossa vida, em primeiro lugar, e do nosso lar. Por que mais falar sobre a família? Porque nem tudo na nossa casa, não sei se vocês já perceberam, sai como a gente planeja. Alguém já percebeu isso? Não é tudo que sai como a gente planeja. Na verdade, o que a gente planeja é bem pouco que se cumpre no decorrer da nossa vida familiar, né? E diante disso, a gente vai clamar a intervenção de Deus. É por isso que a gente vai falar sobre família hoje. Para que junto com a nossa família, a gente possa servir a Deus. É por isso que a gente vai falar, Deus tem promessa para você. Ontem teve uma palavra abençoada no culto sobre sonhos. Quem estava aqui ontem? Deus usou muito a vida da Karina. Ela devia trazer essa palavra num domingo também. E foi uma palavra poderosa, falando de sonhos. E eu sonhei com a minha família, com a conversão da minha família, 12 anos. O primeiro acampamento que eu fui, primeira vez, estava num processo de conversão. A primeira palavra que Deus trouxe para mim é que Ele ia salvar minha casa. E eu orei, foi num acampamento, eu falei, Deus, mas só um milagre para salvar minha casa. Se o Senhor salvar minha família, o Senhor pode salvar qualquer uma. Porque pensa numa família que não estava fácil não, hein? Era difícil, hoje Deus já... Na primeira célula que a gente fez, 15 pessoas da minha família aceitaram Jesus agora. Daqui a pouco, quem é da minha família, levanta a mão. Olha que orgulho fazer isso. Vocês podem dar um aplauso a Jesus, gente? Que isso é promessa. Isso é promessa de Deus. E eu falava, Deus, se o Senhor salvar minha família, você pode salvar qualquer uma. E a primeira palavra que Deus trouxe para mim, que eu não me esqueço, foi Mateus 10:34. Que fala que Deus, Ele não veio para trazer paz. Jesus não veio para trazer paz. Ele veio para trazer espada. Ele veio para trazer a divisão dentro da sua casa, de quem é de Deus e do que não é. Jaque, mas vocês vão falar sobre família, citando esse texto de divisão, o que tem a ver?
Tem a ver, querido, que você precisa ser diferencial na sua casa. Deus quer marcar você. É através de você que a sua família vai servir a Deus, mas não é servir de qualquer jeito, não. É servir a Deus de fato. Eu estou aqui com meu irmão, esse de amarelinho ali. Sou um pouco mais bonitinha, né? Mas é uma bênção. E ele está no processo de conversão, é resposta de Deus, né? E sexta ele veio na vigília, pede para orar, ele é o primeiro a levantar a mão, quero orar. E eu estaria muito feliz com Jesus se ele só tivesse salvado meu irmão. Minha oração, Deus, salva a minha família. Mas Deus, ele salva e chama para o serviço. Hoje a gente estava brincando lá, a gente foi lá no almoço, né? Na casa da minha mãe. E a gente falou assim, porque tem o curso de noivos, tem um tio nosso que está fazendo o curso de noivos. Ele, como que eu faço para pregar? Fabinho, me inclui lá, quero ajudar no curso de noivos. Eu quero pregar para os noivos. Então, o que Deus tem para a sua família não é só salvar eles, não. Deus quer que a sua família seja ativa na obra. É por isso que a gente vai falar sobre família hoje. Então, se revigora. Se você está meio desistido, meio balançado, se revigora, porque Deus tem força para você, Deus tem vigor para você essa noite. Amém? Nós vamos falar sobre alguns pontos, e nós gostaríamos que, nesse primeiro momento, vocês abrissem lá em Jó 1:5. Jó, capítulo 1, versículo 5. E esse primeiro ponto é que nós precisamos estar atentos às necessidades da nossa família. Amém? Está dizendo assim: quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso, porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. A gente conhece a história de Jó, e a história de Jó foi, se eu não me engano, o primeiro livro que eu li, e me impacta a história de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem que temia a Deus, e ele tinha filhos abençoados, e ele tinha muitas riquezas, e consequentemente, os filhos de Jó eram muito ricos. E a palavra de Deus diz que os filhos de Jó, constantemente, eles faziam banquetes entre eles. Então, uma noite era na casa da irmã X, outra noite na irmã Y, e assim por diante. E eles festejavam bastante, e festa é bom. Só que Jó tinha uma preocupação muito grande no coração dele. A preocupação de Jó era o seguinte: Deus, será que no meio dessa empolgação toda, no meio dessa festa, no meio dessa adrenalina, jovem é cheio de adrenalina, e os meus filhos são jovens, será que de repente, em algum momento, eles pecaram contra ti? Será que de repente, em algum momento, eles blasfemaram o teu nome? Ou de repente algum pensamento de incredulidade? Senhor, eu não sei se isso aconteceu, mas eu já vou me prevenir, eu já vou me sacrificar por ele. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de conversar com vocês essa noite é que nós precisamos estarmos atentos à necessidade da nossa família. Jó não tinha informação que seus filhos tinham pecado, mas ele agiu numa preventiva. Ele se consagrou a Deus e disse: Deus, ainda que eles estejam bem, eu me sacrifico, mas se porventura eles pecarem, eu já estou me santificando por eles. Tem misericórdia da vida deles, eles são jovens, adrenalina, a flor da pele, eles não sabem muitas das coisas, deveriam saber, deveriam estar comigo, se consagrando. Mas eles estão lá na festa, e sai de uma festa, vai para outra festa. Então eu me consagro por eles. Então nós gostaríamos nessa noite que cada um aqui fizesse uma reflexão. O que tem acontecido na nossa família? Banquete é coisa boa, mas a palavra de Deus diz que é melhor estar no velório do que em festas. Porque em festas, muitas vezes a gente esquece de Deus. Porque em festas, muitas vezes, a gente não precisa do impossível. Então, muitas vezes a gente esquece de Deus. E Jó já sabia disso. Deus, eles estão tão bem financeiramente, eles estão tão bem emocionalmente, eles estão tão bem psicologicamente. Espiritualmente, talvez ele não orou assim. Eu estou descrevendo, tá? Um possível pensamento de Jó.
Mas Deus, ajude eles, porque eles podem pecar com o Senhor, porque a Bíblia diz que no meio de festas, a gente pode desfocar do Senhor, a gente pode desviar do caminho, e isso é muito comum. Eu já sondei meu coração muitas vezes no meio de festa, pensando nesse texto bíblico, e eu me percebi com pouca vontade de orar, e eu me percebi com pouca vontade de ler a Bíblia, porque estava tudo bem financeiramente, porque estava tudo bem emocionalmente, porque estava tudo bem psicologicamente. Mas no velório, e um tempo atrás, há um mês atrás, aproximadamente, a gente foi num velório de uma pessoa muito querida, vó de um membro da célula, e ali a gente pensamos juntos nesse texto, e a gente falou assim, olha, a Bíblia tem razão, aqui a gente para pensar, aqui a gente para analisar o que vale a pena e o que não vale a pena, mas no meio da festa, a gente não para muito para analisar, não dá tempo, a gente está ali, a flor da pele, a gente quer conhecer as pessoas, então a gente não tem muito tempo para pensar em Deus. Não estou dizendo aqui que festa é ruim, festa é muito gostoso. E nós estamos aqui com o pessoal da Célula da Paz aí, a galera, dá um tchau aí, a galera da Célula da Paz. A gente gosta muito de festa, assim como todas as células. Só que, não sei, assim, talvez é porque eu estou mais perto deles, né? Eu tenho assim uma caidinha assim por eles, e cada líder tem a caidinha pelos seus discípulos, isso é natural. Mas assim, eita povo que gosta de uma festa, eita povo que gosta de estar se alegrando no Senhor, vamos para o culto, para a vigília, mas eles não querem simplesmente vir para a vigília, eles querem depois da vigília, que é quase 1h da manhã, fazer alguma coisa. Eu fico, meu Deus, como assim fazer alguma coisa? Ontem, a gente foi ungir, foi ontem? Nós fomos ungir o Morro Alto, eu falei isso de manhã. O Mário, o Fernando ali, abençoados, nos ajudou. Nós fomos no Morro Alto, com o óleo na mão. Deus, a gente precisa aumentar a pessoa, a gente precisa ganhar esse bairro para Jesus, a gente precisa fazer a diferença nesse lugar. E aí nós estávamos programando, e eles já pensando, vamos ungir, mas e aí, depois a gente vai fazer o quê? Nós vamos comer antes, vamos comer depois? Então tamanha empolgação que Deus deu para eles. E Deus tem cumprido uma palavra, porque toda vez que eu oro por eles, eu falo, Deus, que o Senhor dê 10 vezes mais vontade de te amar, 10 vezes mais vontade de te servir do que o Senhor tem me dado, 10 vezes mais fé, 10 vezes mais vontade de ganhar vidas para o Senhor. E quando eu olho para eles, eu vejo a palavra de Deus se cumprindo, porque eu olhava do lado, eles orando assim, eu falei, Deus, que lindo. Tinha hora que eu parava até de orar assim, para ver eles orando, e eu falo, Deus, o Senhor é tão bom, né? Tão fervorosos, muito mais que a gente, tão guerreiros, Deus, Ele cumpre a palavra dEle, amém? Então, nesse primeiro ponto, nós gostaríamos muito que vocês pensassem sobre isso. Vamos estar atentos às necessidades da nossa família. Às vezes é um celular que toca e vem uma notícia ruim, olha, fulano de tal não está muito bem, fulano de tal perdeu o trabalho, perdeu o emprego, ele está triste, e às vezes a gente fala, legal, vou orar por ele. E às vezes Deus quer um pouco mais, Deus quer que a gente vá até Ele, Deus quer que a gente olhe no olho dEle, Deus quer que a gente ajude Ele a entregar currículo, Deus quer um pouco mais. E esse primeiro ponto precisa mexer com a gente, porque se esse primeiro ponto não mexer com a gente, os demais não vai mexer, e não vão mexer. Então eu gostaria que vocês agora pensassem nisso. Quando alguém da minha família coloca uma necessidade, ou eu percebo uma necessidade, qual tem sido a minha reação? A minha reação tem sido, ok, vou orar, e às vezes a gente nem ora. E eu aprendi uma coisa com o pastor Éder muito interessante, que ele diz, Fábio, quando alguém pede para orar, ou eu percebo que precisa de oração, já ora agora, porque às vezes a gente corre risco de esquecer, quando a gente fala assim, vou orar depois, fique tranquilo, depois eu vou estar orando, tá, irmão? E aí quando ele falou isso para mim, me confrontou em amor, porque às vezes eu falava isso, ó, fica tranquilo, vou orar por você. E passava o dia, eu encontrava aquele irmão, aí, tá bom, tá, continua orando. Meu Deus, eu não estava orando por esse irmão. Me ajuda a aprender, né? A orar na hora. Amém? O segundo ponto. O segundo ponto que a gente quer falar é, eu não devo me perder junto com as perdas que acontecem no decorrer da minha vida familiar. Eu não sei que perda você já vivenciou, tem vivenciado na sua família. Mas é muito ruim perder. Não sei se é o adultério, não sei se não me sinto mais amado pelo meu cônjuge, não sei se você perdeu seu filho para as drogas, não sei qual perda. Não sei se é a perda de não ter um marido, uma mulher convertido. A
perda da falta de intimidade com Deus, a perda da presença de Deus na sua casa. Eu sei que no decorrer da vida a gente passa por muita perda. Eu mesmo já tive várias. No ambiente familiar, então, nem se fale. É a área que eu mais já perdi. Mas a questão é que a gente não pode se perder diante disso. Porque às vezes a gente dá aquela baqueada, sabe? O sonho está lá. Que nem José, a Karina ministrou ontem. O sonho está lá, está firme e forte. Mas diante das perdas parece que a gente vai meio que desacreditando da promessa de Deus. Eu oro pela minha família há 12 anos pela conversão. Me converti com 14 anos. Mas me converti de verdade, não me converti de brincadeira não, viu? Eu vejo meu irmão hoje servindo a Deus, e eu lembro que eu vinha de lá, para honra e glória de Deus, porque é o Espírito Santo que gera o querer e o realizar, não é por mim não. Mas eu lembro que eu saía de lá do Morro Alto, às vezes tinha dinheiro para vir, às vezes não tinha, porque eu tinha 14 anos. E às vezes vinha a pé, até no Flamboyant, para ministrar na célula, para orar com as discípulas. Mas a minha família não servia a Deus, eu não tinha exemplo na minha casa. Eu levantava cedo, 6 horas da manhã, e 5 horas eu falava, eu tenho que levantar 1 hora antes para poder orar, para poder buscar a Deus, porque minha família não busca, não tem como aprender de Deus na minha casa. Mas eu estou falando isso porque a gente que não tem a família no centro da vontade de Deus, primeiro vou falar para esses, a gente precisa buscar o Senhor, ainda mais, não desanimar pela perda. E você que tem um milagre, a graça de Deus de ter uma família convertida na presença do Senhor, que bom, agradeça a Deus, fala, Deus, obrigado porque eu sou um privilegiado. Então venha com a sua família servir a Deus. Eu vou dar 2 exemplos bíblicos. O primeiro está lá em Lucas 15, 11. Vocês podem abrir? Por favor. Lucas 15, 11. Conta a história do filho pródigo, né? Que chegou, fala assim, no versículo 12. Na verdade, eu vou ler a partir do 12. Tá? Do 11 ao 32 fala sobre a história do filho pródigo, mas eu vou ler o 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Gente, eu imagino, eu não tenho filho, mas eu imagino como que foi difícil para esse pai do filho pródigo ouvir um desaforo desse do filho dele. Um filho que você cuidou com todo carinho. Tá, mas será que o filho pródigo tinha motivo? Eu acho que não, porque é uma parábola, né? E o pai do filho pródigo, ele representa a figura de Deus, né? Então era um pai perfeito. E o filho pródigo ainda fala, me dá a minha parte, eu não estou satisfeito com isso. Eu quero seguir minha vida, eu quero outras experiências. Só que imagina se o pai do filho pródigo falasse assim, ai, eu sou imprestável mesmo. Ai, ó céus, ó vida. Eu fui um péssimo pai, vou começar a chorar. E vai para o quarto, vou entrar em depressão. Ah, eu vou ficar irritado com a minha mulher. Se ele se deixasse abalar, quer saber de uma coisa? Vou deserdar de uma vez e que vai seguir a vida dele, nunca mais me apareça aqui. Ele poderia falar isso, né, para o filho pródigo. Mas ele não só deu a parte da herança, mas ele deixou aberta a porta da reconciliação. Porque quando ele entregou, o gesto dele, e eu imagino que o olhar, que o abraço, daí vai da sua imaginação, deixou as portas abertas para o filho pródigo voltar. No momento da crise, do conflito, da briga na sua casa, você tem deixado abertas as portas da reconciliação? Então ele não se perdeu, ele sofreu a perda de ter um filho indo embora, mas ele não se perdeu, porque ele tinha uma ligação tal com Deus, o coração dele estava tão ligado em Deus, nessa parábola, que ele confiava. Tanto que quando ele avistou o filho pródigo voltando, quando o filho pródigo se arrependeu e voltou, ele avistou da varanda, da janela. Então eu imagino que todos os dias ele devia ficar esperando. Hoje, será que meu filho volta? Porque ele estava em Deus, ele não se perdeu, pelo contrário, a fé dele era que o filho dele ia voltar. Agora eu vou dar um outro exemplo de uma pessoa que se perdeu, que tem na Bíblia também. Está lá em Jó 2:9.
Podem abrir? A mulher de Jó, para mim, representa uma pessoa que se perdeu diante das perdas. Ela sofreu várias perdas. Ela até tinha motivo de ficar bem triste, porque perdeu tudo. E ela era uma mulher de Deus. Ela não era qualquer mulher. Tanto que Jó, ele sacrificava pelos filhos, não pela mulher, porque ele sabia que a mulher estava ali, firme e forte com ele. E quando Jó falou para ele, como falas de forma louca, mulher? Ele não chamou a mulher de louca, falou que as palavras dela eram louca. Porque ele estranhou, que não era uma coisa comum ele ouvir daquela mulher. Então ela era uma pessoa de Deus. Mas diante das perdas, ela ficou meio baqueada. Então lá em Jó 2,9 fala assim: então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então ela tinha perdido tudo. Ela perdeu filho, ela perdeu bens, ela perdeu servos. Até o marido perdeu a saúde, o marido dela. Não deve ser fácil ver o cônjuge doente, né? Mas ela poderia ter preservado nela a integridade, a confiança em Deus. Deus, há um sonho, há uma promessa. Há uma promessa para a minha vida. Mas ela não, ela se perdeu. Ela ficou desistida da vida. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, se você já está desistido, se você veio crendo, falando, Deus, eu tenho uma promessa, eu estou indo para o culto celebrar porque o Senhor é fiel. Ou você chegou e falou, não, eu vou para o culto porque preciso ir para o culto. Ou se Deus há mais de 12 anos atrás te prometeu a salvação da sua família e até hoje não, Deus ainda não salvou. Eu, logo que eu me converti, fazia 5 anos que eu tinha me convertido, havia uma promessa, Deus tinha falado, filha, eu vou salvar sua casa. Eu falava, Deus, Ezequiel 37 na minha vida, porque eita vale de ossos secos, viu? Daí Deus falou, eu não só vou salvar, mas eu vou levantar um exército. Então tá bom. Mas no meio dessa promessa, tinha uma pessoa na minha família que eu falava que ia ser a primeira. Eu orava e falava, Deus, eu quero que ela seja a primeira pessoa a se converter, que era a minha avó. A minha avó era que nem um imã, acho que as vós são assim nas famílias, né? Como se fosse um imã que liga todo mundo. E a minha avó era desse jeito. Mas com 5 anos de convertida que eu tinha, a minha avó morreu. Numa situação bem difícil. Ela teve um infarto e faleceu. E eu orei, eu falei, Deus, mas como? Mas como que minha avó morre? Se há uma promessa de salvação para a vida dela. Eu creio que Deus cumpriu, porque Deus não é de falhar com essas promessas, né? E o Fábio não chegou a conhecer ela, mas ele, em cartas, ela escrevia para ele, né? E falava para Jesus, né? Talvez Jesus já tenha recolhido para não ter o risco de voltar a pecar, né? Mas não é fácil perder no meio da promessa, no meio do sonho. Ainda mais quando se trata de quem a gente ama, da nossa família. Então, esse segundo ponto, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Eu não posso me perder. Eu não posso me deixar influenciar. Deus me levantou como coluna. Eu preciso ser referencial na minha casa. Eu não estou falando só para pai e mãe, não. Estou falando para filhos também. Para adolescentes, para crianças, para senhores. Para quem estiver aqui ouvindo. Você precisa ser o referencial. Você precisa ser aquele da família que não fica presa naquilo que está perdendo. Mas se agarre em Deus. Porque circunstância é circunstância mesmo, né? Se agarre no Senhor. Amém? O terceiro ponto é que nenhum sucesso compensa o fracasso familiar. E antes de ler esse ponto, e antes da gente entrar nesse texto, eu gostaria de ler algumas respostas baseadas no TCC que eu fiz. E no início de 2010, eu entrei em um presídio, porque o meu tema era sistema prisional, ausência familiar e suas consequências. Eu queria entender qual que era o impacto de um preso que não recebia a visita do seu familiar, no seu processo de reintegração social. E eu queria entender qual era o impacto daqueles que recebiam visita. E eu consegui mensurar isso, eu trouxe isso. Eu gostaria de ler com vocês, para a gente entender um pouquinho. Quando a gente faz algo pensando só em nós mesmos, que é esse terceiro ponto, que nenhum sucesso pessoal é melhor do que o sucesso do todo, que é a minha família. Então essas pessoas estavam lá conscientes que em algum momento da vida dela, ela pensou nela mesma. E isso eu sei porque eu conversei com cada um deles. E por conta do erro, e muitos se arrependeram desse erro,
Mas por conta desse erro, eles entendiam o quão precioso era a família deles. Porque muitos relatam que enquanto eles tinham dinheiro, enquanto eles tinham bens, eles tinham muitos amigos. Mas quando ele entrou naquele lugar, os amigos, a maioria deles, abandonaram, não escreveram nenhuma carta. E eu, como a Jaque disse, pegando um gancho em relação à carta, eu gosto muito assim de me comunicar com alguém quando eu percebo que está preso, a gente conversa. Eu tenho muitas cartas de pessoas que estão presas, e a gente, através dessas cartas, consegue falar do amor de Jesus, e tem sido uma bênção. Mas eu tive o privilégio de entrar lá e entender um pouquinho, qual é a falta dessa família? Será que faz falta? Será que não faz? É claro que eu já tinha uma ideia, nós já temos ideia. Fábio, é uma pergunta sem cabimento, a gente sabe que faz falta, mas eu queria entender que falta faz a família na vida de uma pessoa que está restrita do social. E aí tem algumas respostas. Primeiro, uma das perguntas, eu não vou ler inteiro, mas uma das perguntas foi o seguinte: o que vem na sua cabeça quando o assunto é família? Qual é a primeira coisa? Qual frase vem na sua cabeça? E eu não vou usar nomes, eu vou usar nomes simbólicos. E como é um trabalho de TCC, podia utilizar nome de carro, nome de time, porque nós não podemos expor. Então, eu utilizei nome de país, ok? Então, cada um deles tinha a opção de escolher. Fábio, eu explicava isso para eles, porque eu não posso apresentar o nome deles, até por questão ética, e eles escolhiam o time que eles gostariam, o país, e Fábio, você pode colocar o meu nome como se fosse tal time ou tal país, que não tem problema. Então, primeiro, ele quis se chamar de Quênia, 30 anos, regime provisório. E ele diz o seguinte: Fábio, a primeira coisa que vem na minha cabeça, quando eu penso em família, eu penso em união. E ele continua, ele diz assim: família não é só para reunir de domingo, para comer carne, é para estar juntos e em todos os momentos. Eu sinto eles junto comigo. Não se sente sozinho. Eu coloquei exatamente como eles colocaram, eu não fiquei tentando arrumar texto. Então, pode ser que às vezes eu releia para ficar mais fácil. O segundo respondeu o seguinte, deu-se o nome de Brasil, ele tem 22 anos, regime fechado. Ele diz o seguinte: Fábio, a primeira palavra que vem é amor. Quando fala de família, eu penso em amor, amizade, porque as coisas que fiz de errado, a família, ela não aceitou. Eles têm me ajudado, sempre eles têm me ajudado. Um outro, que se deu o nome de Alemanha, tem 49 anos e é regime provisório. Seguinte, é uma ajuda, porque se a gente for morar sozinho, não vamos achar recurso nenhum. Sempre tem que ter uma família do lado, um familiar do lado. Um outro que se deu o nome de Romênia, ele tem 25 anos, regime fechado também. Ele diz assim: a pessoa sem a família já não encontra razão de viver. Um outro, Romênia, 25 anos. Desculpa, o de baixo, Argentina, 66 anos, semi-aberto. Ele diz: quem não tem família tem 90% de chance de não dar certo. O outro, Alemanha, 49 anos, provisório, regime provisório, diz assim: é uma ajuda, porque se a gente for morar sozinho, não vamos achar recurso nenhum. Sempre tem que ter um familiar do nosso lado. Um outro diz, não vou ler os nomes para ficar mais fácil para a gente ganhar tempo. O outro diz: a família está presente, seja nas partes boas ou nas partes ruins. E um outro diz: sempre tem que ter um familiar do lado, é importante. Um outro também colocou: muito bom e especial ter uma família que gosta da gente. Esse rapaz, ele tinha 20 anos de idade apenas. Um outro de 19, ele diz o seguinte: a família que dá a estrutura psicológica aqui dentro. Quando a família está aqui, conversamos sobre tudo. E agora, eu não vou ler todos, vou pegar só mais alguns, aí pegando uma outra pergunta, que é: com essa experiência que você teve e que você está tendo, de ficar aqui dentro, o que mudou na concepção de família? O que mudou na sua cabeça? Mudou alguma coisa? E alguns colocaram o seguinte: dar mais valor à família. Antes, não dava muito valor à família. A saudade faz com que demos mais valor, se apega mais à família. Esse rapaz tem 44 anos. Um outro diz: tenho que dar mais valor à minha família, Fábio. Um outro: aprendi a dar mais valor à minha família. Dava valor para os colegas, mas hoje não tenho mais colegas.
umas coisas mudaram. Antes, pensava em só curtir. Agora, penso em ajudar o pai, estar mais juntos dos meus familiares. E um outro me chamou a atenção e diz assim: na rua, o afeto e os, na rua, deixava o afeto e os beijos dos familiares. Hoje, tudo isso é valorizado. Então, no decorrer da ministração, pode ser que eu volte a essas respostas, porque tem a ver com o tema, mas eu gostaria de entrar nesse ponto, que diz que o sucesso pessoal, o sucesso do Fábio, se for só do Fábio, e for prejudicar o relacionamento do Fábio, ele não vale a pena. E de manhã a gente conversou que, muito ligado à área profissional, há um índice muito grande de famílias serem desestruturadas, porque um recebeu uma promoção ou teve que ir embora da sua cidade natal, ficar um tempo, só que não houve um consenso, só que era uma promoção, e essa pessoa ela não poderia deixar de receber essa promoção. Então há um grande índice, principalmente na área profissional, da pessoa deixar a sua família achando: um dia eu volto e vai ser só um mês, vai ser só 2 semanas, vai ser só 3 meses. Não estou dizendo que está errado, temos que ir, temos que crescer profissionalmente, isso é bom. Mas se a minha família vai ser prejudicada, eu tenho que repensar. Porque nós vamos ler um texto agora, que está lá em 2 Samuel, gostaria que todos abrissem, por favor, que nós vamos entender um pouco mais sobre isso. 2 Samuel, capítulo 18, o versículo 5, nesse primeiro momento. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5. Diz assim: ele deu a seguinte ordem a Joabe, aqui está falando do rei Davi, deu a seguinte ordem a Joabe: Abissai e Itai, se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. O contexto era um contexto de guerra. Davi e Israel ia para a guerra, o exército de Israel ia para a guerra. Absalão estava lá na guerra, o filho de Davi. O Davi, ele queria ganhar a guerra, ele queria muito ganhar a guerra. Só que ele queria mais, que o seu filho Absalão não sofresse um arranhão. Então ele disse: olha, vocês que são generais, vocês que estarão à frente, vocês que estarão na base estratégica, vocês vão e ganham a guerra. Só que cuida do meu filho Absalão, por favor, cuide dele, cuide com carinho do meu filho. Vamos para o versículo 29. Versículo 29 diz assim, Davi perguntando para eles, né? O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. Aimás respondeu: no momento em que seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que é. Deixou Davi preocupado. Então ele perguntou: e aí, o relatório, como é que está o meu filho Absalão? A guerra tá legal? Mas ele não perguntou assim: a guerra está legal? Como é que vocês... Não, cadê meu filho? Como é que ele está? Ele está bem? Não machuca ele não, pelo amor de Deus. E aí ele ficou preocupado, porque disseram assim para ele: olha, a guerra está acontecendo lá, o negócio está fluindo. E aí no versículo 32 diz assim, olha que interessante. Davi pergunta de novo. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltam contra o Senhor. 33. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar. Aqui nós percebemos que Davi, ele estava interessado na guerra, só que ele estava mais interessado na condição do seu filho. A situação e o relacionamento de Absalão com Davi não era das melhores, eles não estavam bem. Só que aqui nós percebemos o rei Davi implorando para que todos tomassem cuidado com o seu filho. E o que nós percebemos hoje é que muitas vezes nós damos mais valor à guerra que nós estamos envolvidos do que os ferimentos que um membro da nossa família possa sofrer. Então, o que Davi nos ensina é que nós precisamos nos atentar aos detalhes.
Ok, foi uma promoção, ok, nós estamos passando dificuldade, mas como você está, Jaque? Eu preciso saber, eu preciso entender, porque Davi chorou. E se a gente continuar o texto, algumas pessoas questionaram, falaram: Davi, você está fazendo a gente passar um carão. Nós fomos para a guerra, nós vencemos, nós poderíamos ter morrido todo mundo, nós poderíamos ter perdido a guerra, mas nós ganhamos a guerra. E ele disse: olha, eu queria que vocês ganhassem a guerra, mas eu estou preocupado com meu filho morreu. E eu queria ter morrido no lugar do meu filho. Não importa ser rei, não importa ter um exército poderoso. Eu quero o meu filho Absalão, ele morreu. E a Bíblia diz que ele subiu e começou a chorar. E o exército, se a gente continuar lendo o texto, ficou: ué, mas e aí, o rei não está feliz? Nós ganhamos, vamos festejar, vamos matar muitos bois. Davi não estava preocupado mais com matar muitos bois. Davi não estava mais preocupado em ganhar guerra nenhuma. Davi tinha perdido o chão, o seu filho tinha morrido. E nós precisamos aprender com Davi nessa noite. Se nós queremos, eu e a minha casa, servir ao Senhor, nós e a nossa casa servimos ao Senhor, nós temos que também prestar muita atenção nesse ponto. Nós precisamos entender que nenhum sucesso compensa o fracasso da minha família. Ah, Fábio, você vai fazer o que agora? Eu e a Jaque, nós estávamos conversando outro dia e nós pretendemos continuar estudando. E assim como muitas pessoas, é importante estudar. Então, mas se um dia Deus abençoar e assim, abriu algo assim acontecer na nossa vida, e eu receber alguma proposta de fazer de repente estudar em algum outro lugar, e eu não tiver o consenso da minha esposa, eu preciso pensar muito bem. Mas no momento é difícil, porque no momento adrenalina, aquela questão, não, um dia você vai entender, vai dar tudo certo, um dia você vai entender. Nós temos que tomar cuidado, porque a gente pode perder um relacionamento por uma decisão. Então esse ponto, nós entendemos como um ponto fundamental também. O outro ponto é receber de Deus a graça que traz a flexibilidade. O que é flexibilidade? Eu acho que não tem nenhum lugar no mundo que demande mais flexibilidade da gente do que na nossa casa, né? Na nossa família. Parece uma coisa muito boba, mas por falta de flexibilidade, tem famílias sendo totalmente destruídas, separadas. Eu não sou uma pessoa muito flexível, vou confessar para vocês, viu, gente? Sou rígida, para mudar alguma coisa aqui demanda muito milagre de Deus. Eu sou uma pessoa muito metódica, eu tenho muita dificuldade em ser flexível. Mas Deus, Ele deixa para a gente um ensinamento, lá em Colossenses 3,13, que fala assim, só para não tomar tempo: suportando os outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Tem uma história que a gente, estudando essa palavra, a gente ouviu de um pregador, e conta assim, eu vou contar porque é uma história que me impactou. Imagina uma família que economiza um dinheiro, acho que bastante gente já deve ter ouvido essa história. Economiza um dinheiro e compra um carro, zero. É uma história real, tá? E compra um carro zero, mas um carro chiquérrimo. Eu não lembro se é Mustang. É um carro bem chique. A família juntou o dinheiro ali, comprou o carro zerinho, bonitinho, o casal, né? Levou para casa. Daí no descuido do casal, um filhinho pequeno, uma gracinha, achou uma pedrinha pontuda. Alguém já viu essa história aqui? Já? Ele achou uma pedrinha pontuda e decidiu desenhar no carro. Fez um quadradinho, uma bolinha, uma setinha, uma árvore, não sei o que ele desenhou. Todo feliz da vida, sem a menor noção que aquilo custou, né? De repente chegam os pais. Imagina a cara dos pais, gente. Cara de feliz? Não. Eles ficaram possessos. Mas de verdade, possessos mesmo. Ficaram muito indignados com a criança. E como se não bastasse toda aquela violência, toda aquela fúria que se apoderou deles, eles começaram a bater na mão da criança. E batia, e batia. E quando a mãe cansava, o pai trocava, o pai batia. Daí o pai cansava, trocava, a mãe batia. E bateu, a criança ficou chorando. Daí a mãozinha da criança começou a inchar, não tinha mais o que fazer, teve que levar no médico. O médico medicou, passou os medicamentos, mas teve que ficar internada. E ele teve que amputar as duas mãozinhas. Só para resumir a história.
E na hora que os pais chegaram para visitar a criança, a primeira coisa que a criança falou depois de acordada, né? Ele falou: papai, mamãe, eu nunca mais vou riscar o carro de vocês. E mostrou a mãozinha. O pai não aguentou, suicidou e a mãe foi parar num hospital psiquiátrico. É uma história verídica. Parece um extremo, né? Mas quantas vezes na nossa casa, por falta de flexibilidade, a gente deixa Satanás possuir a gente. Possuir com a agressividade, com a violência. Quantas vezes? Com os filhos, eu não sou mãe ainda, mas quem tem filho deve passar por momentos de raiva, né? Imagino. Né? Mas por falta de flexibilidade, se houvesse a flexibilidade que Jesus nos ensina, quantas dessas tragédias seriam evitadas? Ou até perder o filho para outras coisas, né? Ou perder a esposa, porque às vezes, gente, a gente chega aqui na igreja, parece que todo mundo é dentista, né? Fica todo mundo sorrindo para o outro. Com o discípulo eu tenho paciência, tenho. Minhas discípulas, olha, eu tenho uma paciência de Jó, agora com meu marido não. Meu marido, ele não pode falar um lá que eu já... Pastor Ramar e pastora Patrícia, esse sim vale a pena dar risada. Agora com os nossos, a gente não tem tanta tolerância. Olha, um irmão aqui da igreja marcou um compromisso comigo, atrasou 30 minutos. Eu perdoo, é irmão, né? Paciência. Agora, se alguém da minha casa não faz uma coisa na hora que eu quero. Deus quer derramar a graça da flexibilidade sobre as nossas vidas hoje, amém? Deus, Ele quer derramar essa unção, Ele quer desativar todo esse mecanismo de violência sobre as nossas vidas. A gente precisa primeiro ser sacerdote, sacerdotisa, instrumento de Deus na nossa casa. Quem mais precisa de mais tolerância e paciência do que aquele que suporta a gente mesmo? Então, queridos, a gente precisa começar a amar os nossos também. Ser flexível com os nossos. Perdoar. Não é perdoar só quem está fora, não. Respeitar o tempo das pessoas. Às vezes, nessa visão de célula, a gente tem paciência com o discípulo ou com o discipulador, né? A gente tem muita paciência. Vamos respeitar o tempo. Essa pessoa não está querendo no culto ainda, mas há tudo um tempo. A pessoa não está querendo na vigília ainda, há um tempo. A pessoa não quer vir lavar a igreja ainda, mas tem um tempo. Agora, com da nossa casa, não. Tem que ser tudo, vapt-vupt. A gente não respeita esse tempo, o tempo do agir de Deus. Hoje de manhã, Eclesiastes 3, que fala: e tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E de manhã eu falei assim, eu não sei quanto tempo que você ora pela conversão da sua família. Eu oro há 12 anos. Mas eu vejo que esse é um tempo de avivamento. A célula é um tempo de avivamento dos familiares. Porque eu vejo várias pessoas que estão orando pelos seus familiares há tempo. Tem eu, tem o Alex, tem a Val. E é tempo de avivamento. Deus tem avivado os lares. Deus tem trazido uma unção de conversão, de transformação, de salvação, de serviço, de santificação. Não fique desistido. Mas por que não antes agora? Porque Deus quis assim, porque Ele faz tudo formoso no seu devido tempo. E exige da gente flexibilidade para discernir os tempos e passar a viver o tempo de Deus. Amém? O próximo ponto que nós gostaríamos de compartilhar é clamar a intervenção de Deus diante das necessidades da nossa família para buscarmos a restauração. Eu queria convidar vocês a abrir lá em Neemias 1, do versículo 1 ao 4, para a gente falar um pouquinho sobre esse ponto. Então vamos lá, Neemias 1, capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas de fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei.
e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. O texto de Neemias também, ele é um dos homens da Bíblia, sim, depois de Jesus, que me surpreende. Neemias, ele tinha tudo para ficar tranquilo, porque quem conhece a história de Neemias sabe que ele era copeiro do rei. E ele tinha, assim, uma integridade tremenda, ele tinha respaldo do rei para muitas coisas. Ele tinha uma função muito respeitada naquela época. Só que ele ficou sabendo que a família dele não estava bem em Jerusalém. Ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém tinham caído por terra. E isso inquietou, deixou o coração dele totalmente contrito. E ele não conseguiu mais ficar de pé. A Bíblia diz que ele se prostra. E ali ele começa a jejuar e orar e clamar a Deus pela família dele. Só que isso muitas vezes nós fazemos. Só que o que Deus me incomodou foi o segundo passo de Neemias. Porque a Bíblia diz que ele ficou tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que o rei olhou para ele, o rei, né, onde ele estava ali sendo copeiro, falou: Neemias, por que você está tão triste? O seu semblante está diferente, Neemias. E ele disse: rei, como eu vou estar feliz se a minha família, eles foram destruídos, se a minha família, eles estão em ruínas, as suas casas foram queimadas, como que eu vou estar feliz, rei? Vive para sempre, mas eu não vou conseguir. E ele tinha respaldo com o rei, porque Neemias era íntegro. Neemias não era um funcionário qualquer. A Bíblia diz que Neemias, por ter essa função, ele era uma pessoa muito íntegra, ele sempre fazia o melhor. E o rei também se incomodou com aquela condição e falou: Neemias, nas palavras aqui, a gente sabe que não foi exatamente assim, mas assim, o contexto foi que o rei respaldou Neemias para sair da sua função e ir até a sua família e ali resgatar a sua família. Mas Neemias era só um homem, e era um povo que tinha passado por uma guerra e estavam destruídos. O que Neemias poderia fazer? Mas Neemias começou a clamar a Deus, e a Bíblia diz que quando nós clamamos, o nosso clamor move a mão de Deus. Então quando eu oro, o que acontece? Primeira coisa, eu mudo, porque se eu oro é porque eu creio que algo vai acontecer. Segunda coisa, a oração, Deus ama a oração, porque a oração é como se movesse a mão dele. E Deus, Ele quer que todo mundo seja salvo, mas Ele se move pela nossa oração. Então o testemunho que a Jaque contou da família dela é tremenda, porque, e assim, ter pelo menos um testemunho, eu creio, que orou e Deus respondeu. Porque quando a gente ora, a Bíblia diz que Deus não está com os ouvidos tampados, nem com os olhos fechados para não nos ouvir. Então cada oração que vocês têm colocado diante de Deus, e que eu também, nós cremos que no devido tempo, como está escrito em Eclesiastes, vai se cumprir. Mas voltando para Neemias, o que nós gostaríamos de compartilhar com vocês é que Neemias se incomodou. E eu gostaria que vocês refletissem agora, o que tem acontecido com a família de vocês e o que tem acontecido com a minha família. É o momento que eu vou refletir também. Porque 100% da minha família ainda não é de Jesus. E é engraçado, porque isso não tem me incomodado como deveria. É interessante porque toda vez que eu fico sabendo de uma situação ruim com a minha família, Deus me lembra do texto de Neemias e fala: Neemias se prostrou, orou e ele não foi a mesma pessoa. Quando eu continuo rígido e firme, fulano de tal da família não está bem, e eu continuo ali, Deus abençoa, ok, mas Deus quer que eu avance um pouco mais. Nós temos um familiar, que uma das nossas famílias, é uma senhora, ela está passando por muita dificuldade na área do alcoolismo, mora em Barão. E o que é interessante é que muitas vezes alguém falava: Fábio, a situação não está legal, Fábio, ela não está bem, Fábio, seria legal se de repente a gente pudesse ajudar de alguma forma. E na medida do possível, a minha mãe que está aqui, levanta a mãe para todos verem, minha mãe querida, linda, ela sempre que possível ela vai lá, ela ora, ela prega a palavra, e glória a Deus por isso. Mas o Fábio aqui ficava orando de longe, porque eu acreditava que já era suficiente. E Deus sempre me lembrava de Neemias. Neemias não só orou, Neemias foi. E aí Deus começou a me incomodar tanto, que eu falei: que evangelho é esse que eu estou vivendo? É um evangelho de verdade? Ou é um evangelho só de risadas, como a Jaque falou? De chegar aqui na igreja, vestir uma roupa legal, dar risada, compartilhar bênçãos, e a minha família passando por situações difíceis, eu podendo ajudar, de repente só escutando ela desabafar já é alguma coisa. E Deus me incomodou tanto que eu falei: eu preciso ir lá.
E há mais ou menos um mês atrás eu fui lá, eu saí do meu trabalho sexta-feira em Campinas, em Barão, saí, e eu estava passando o tapetão, Deus ministrou no meu coração, vai na casa dela. E eu fui na casa dela. E ali a gente teve um tempo muito gostoso de oração e de leitura bíblica não, nesse primeiro momento, só de oração. E ela falou, que legal que foi, que bom que você veio aqui, por que você não me avisou? Eu faria uma comida, um jantar pra gente. Eu falei, tia, da próxima vez quem sabe, mas dessa vez Deus tocou no meu coração e eu vim aqui, já era para eu ter vindo antes, eu queria te pedir perdão. Mas por quê? Porque eu não vim antes. Eu sabia que a tia estava passando por dificuldade, eu não vim antes. E eu queria te pedir perdão, ela não entendeu muito, porque eu precisava simplesmente falar isso para ela, mas diante de Deus, eu estava sendo curado naquele momento. E aí, há uma semana atrás, não, na sexta-feira passada, porque eu disse que eu retornava, e da próxima vez eu combinei que eu ia ligar antes, né? Porque é ruim quando a gente chega e não liga, a pessoa às vezes não espera e acaba sendo deselegante. Aí eu liguei, estava no tapetão de novo, Deus me lembrou dela. Aí eu liguei rapidinho, tia, posso dar uma passada aí? Ela falou, vem. Ela não, desculpa. O meu tio atendeu e falou assim, vem sim, Fábio, eu vou dar uma passada aí, coisa rápida. Vem, pode vir, estamos te esperando. E dessa vez a gente conseguiu, além de orar, a gente leu um versículo bíblico. E a gente orou junto. E ela, quando eu despedi, porque foi algo rápido, foi rápido a palavra, né? Porque dessa vez ela fez uma janta. E ela faz um feijão maravilhoso. Quem aqui já comeu aqui, ó, sabe, né? Meus familiares aqui, a minha tia faz um feijão divino. E ela falou, Fábio, mas não dá tempo eu fazer? Eu falei, tia, sinceramente, dá tempo. Vai lá fazer, vai dar tudo certo. Eu aproveitei, comi lá, enfim. Mas o tempo de oração e de leitura bíblica foram só 30 minutos. Nem isso. E quando eu estava saindo, me despedindo, ela olhou e falou, Fábio, eu olhei para trás e ela falou assim, eu queria dizer que foi tão bom que você veio aqui. Eu queria dizer assim, que foi algo tão gostoso. E eu falei assim, tá bom, tia, Deus abençoe. E eu entrei naquele carro e fiquei pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu perdi algumas horas da minha vida, talvez 1 hora e meia. E eu consegui ir até ela, para orar com ela, para orar com eles. E eu me senti assim, em paz com Deus. E eu gostaria que essa palavra mexesse com vocês, porque ela ainda está mexendo comigo. Tem outros familiares que eu ainda não fui visitar. E eu fico me questionando, que evangelho é esse? Que eu não vou até os meus familiares. Que célula é essa? Porque o principal é a minha família. Não adianta eu ir lá para o Morro Alto e a gente ficar feliz, e a gente ganhar vidas para Jesus. Se eu perder a minha família, tem alguma coisa errada nesse evangelho. Não adianta eu ser conhecido e eu ir para as nações, se o meu vizinho, eu nem conheço o meu vizinho, eu nem sei porque ele briga com a esposa, nem sei porque ele bate tanto no filho, não conheço, ele não fala comigo. Interessante isso, né? Então eu gostaria que essa palavra nos incomodasse um pouco mais. Amém? Sou eu ainda, né? A gente vai falar de um outro ponto também, bem rapidinho, que é o último ponto, tá? Que é coerência bíblica nos papéis do lar. Então, se eu e a minha casa, nós queremos servir ao Senhor, nós precisamos entender o que a Bíblia fala, e nós já sabemos disso, referente aos papéis dentro do lar. Porque o que nós temos percebido, a igreja tem percebido isso, porque isso tem chegado na igreja, que há muita inversão de papéis. Há muito sacerdote se posicionando numa posição de sacerdotisa, muitas sacerdotisas se posicionando como sacerdote. E aí bagunça tudo, porque Deus, Ele criou tudo muito organizado. E quando isso acontece, a gente percebe que os filhos muitas vezes são os principais a serem atingidos. Então, lá em Efésios 5, 21, 25, não precisa abrir, né? Diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, para a gente ter sucesso e conseguir falar assim, Deus, hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor, nós precisamos ter coerência segundo a Bíblia nos papéis, né? Porque senão nós vamos sofrer muito, porque uma mulher, quando ela se coloca na posição do homem, ela se sobrecarrega tanto,
que é capaz de explodir, literalmente falando. É claro que eu estou exagerando, mas não suporta. Um homem, quando ele se coloca na posição da mulher, é muito ruim, porque a mulher automaticamente vai ter que se colocar na posição do homem, e aí o filho vai perder essa referência, quem é o papai, quem é a mamãe, então nós precisamos nos colocar. E eu gostaria assim, realmente, que a gente pensasse nisso, porque o que o humanismo tem dito é o seguinte, não tem problema não tem problema, ter 2 pais, ter 2 mães, ter 3 pais, ter 3 mães e assim por diante, não tem problema. E muitos cientistas estão pelejando para provar, porque cientificamente falando, a figura masculina e feminina, ela é fundamental para um desenvolvimento psicológico e emocional de uma criança. Isso é fato, isso é dado. Só que há muitos cientistas, totalmente guiados pelo humanismo, totalmente fora do padrão de Deus, querendo provar o contrário, querendo provar que pode ser diferente, não tem problema nenhum, pode ser de qualquer jeito, porque afinal de contas, cada um tem a sua humanidade dentro de si e vai se desenvolver. Mas a palavra de Deus, ela não muda, ela não se prostra diante a nenhum dado, mesmo que isso se prove de alguma forma, a palavra de Deus não muda. E eu louvo a Deus, porque eu creio que cada um aqui acredita nisso, amém? Queria que você fechasse seus olhos, para a gente finalizar aqui. Deus, Ele tem um propósito para a sua família, amém? Se você já tem uma família que é convertida no Senhor, já tem uma família aos pés do Senhor, Deus, Ele não quer só salvar a sua casa. Quando Josué, ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Ele não fala só de salvação, não. Ele fala de serviço. Deus, Ele tem um propósito para salvar a sua família. Mas Ele quer que a sua família, você e sua família, venham servir ao Senhor. Quando eu era criança, não sei se vocês tiveram já essa experiência, mas quando eu era criança, eu achava que as coisas eram meio mágicas. Como? Por exemplo, eu estava na minha casa e eu acendia a luz no interruptor e a luz acendia. Então não tinha noção que alguém pagava a conta para ter energia. Às vezes era assim, apertava o botão, tinha luz. Abria a geladeira, tinha comida. Não tinha aquela noção que alguém tinha que trabalhar para conseguir encher a geladeira. Abria a tampa da panela, tinha comida lá dentro. Não imaginava que alguém teve que cozinhar para fazer. Só que eu cresci. E eu comecei a entender que as coisas demandam um pouco de sacrifício. A gente vai entendendo que precisa alguém pagar a conta para ter energia. Só que às vezes a gente vem para a igreja, para o reino de Deus, com essa mesma mentalidade, de que as coisas são meio mágicas. Tipo, eu chego na igreja, está tudo limpo. Parece que a igreja se autolimpa. Aperta um botão, autolimpar a igreja. Mas as coisas não são bem assim. Parece que às vezes a gente olha para algumas cadeiras que estão branquinhas, mas às vezes a gente não tem noção de que alguém teve que limpar. 1 hora cada cadeira. Eu, exceção, levei 2, né? Se depois você tiver curiosidade, você que não viu ainda, daqui, olha, do Toninho para cá tá branca, daqui também amarela. Porque muitas pessoas têm se disposto diante do Senhor. Às vezes a gente pensa que chega visitante na célula por mágica, mas tem pessoas que estão indo evangelizar, ungir os bairros. Então, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero te perguntar, qual é a contribuição sua e da sua família para esse mover? Porque as coisas vão continuar acontecendo. Porque a obra é de Deus, a obra não é de homens. Mas eu quero saber qual é a parte sua, qual é a parte da sua casa. Ah, Jaque, mas você serve a Deus porque você não tem filho ainda. Pode ser. Mas a Bíblia nos ensina que a gente não pode colocar nada entre a gente e Deus. Porque quando a gente coloca, Deus mesmo faz questão de tirar. Ah, Jaque, mas eu faço faculdade, eu trabalho, eu estou cansada. Mas quem é que não está, gente, nesse mundo? Quem é que não está cansado? Não
coloque nada entre você e Deus. Não coloque nada. Sirva ao Senhor, sirva com vigor, para você dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é só ser salvo, não, é servir. E ore pelos seus familiares, mas não ore para ele só ocupar, sentar na cadeira, não. Ore para ele sentar na cadeira e ganhar vidas para Jesus. Ah, mas ninguém na minha família ainda é convertido. Seja você a seu exemplo. Venha você para a vigília. Se seu marido não vem, tenha um tempo agradável com seu marido, com a sua esposa, para ele não se sentir abandonado. Mas venha. Sirva ao Senhor. Sirva a Deus. Agora eu queria que você se colocasse de pé. Se essa palavra falou com você de alguma maneira, se você quer uma oração pela sua família, sei lá o motivo que você quer encontrar, e se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Deus tem salvação para o seu lar. Se a sua família não está nos conformes do que Deus quer, ou se talvez está, mas se você quer um pouco mais de Deus, esse é tempo de avivamento. Deus quer avivar a sua casa, começar de você. Se você está com a sua família aqui, se junte com a sua família. Se você não está com a sua família, se junte com o irmão do seu lado, ele vai ajudar você em oração. Vamos orar pelo outro. Senhor Deus, o Senhor é bom o tempo todo, Pai. O Senhor é o Deus que fala, que entrega os sonhos, que entrega, que planta as promessas no nosso coração, que planta os sonhos. Senhor, eu quero orar por cada família, cada pessoa representada nessa noite, pela minha família, pela família de cada um. Deus, eu já quero te agradecer. Eu não consigo nem te pedir mais, mas eu só quero te agradecer pelo teu avivamento, porque a palavra já saiu da sua boca, Senhor. E quando sai da sua boca, não tem como a gente duvidar, porque em Isaías 55 está escrito que ela não volta vazia. Então eu não quero pedir por salvação, eu não quero pedir, eu quero te agradecer, porque a palavra já saiu dos lábios do Senhor, palavras de salvação para cada vida aqui. Eu quero orar, Deus, em concordância, oração, que cada irmão, que cada irmã tem colocado diante do Senhor, pelos cônjuges que ainda não são convertidos, pelos filhos que estão envolvidos em alguma situação de prisão, de drogas, de vícios, de prostituição. Eu quero orar, Deus, pelos filhos que estão aqui essa noite e não conseguem ver seus pais na sua casa. Oh Deus, eu quero orar, porque o Senhor é quem levanta, é o Senhor quem começa a obra. Obrigada, Deus, porque a sua obra tem começado a partir das nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque a sua palavra é viva, ela é eficaz, porque o Senhor é bom. Eu quero pedir, Deus, para que o Senhor essa noite desperta, Senhor, o nosso coração para o serviço, nos ajuda a servir na sua obra. Oh Deus, faça calar, Senhor, toda obra contrária ao teu Espírito Santo, toda preguiça, todo excesso de cansaço, toda falta de disposição. Renova o nosso ânimo, Senhor, porque é tempo de avivamento. Quantas vezes nós oramos pedindo pelo avivamento do Senhor, e quando ele chega a gente já está tão cansado que a gente não consegue fazer parte dele. Oh Deus, mas essa noite nós queremos viver, nós reivindicamos diante do Senhor. A promessa é nossa, a terra foi nós que profetizamos e nós queremos pisar nela, porque a promessa foi dada a nós, Senhor. Oh Deus, revigora o nosso ânimo, traga vigor às nossas vidas, traga a sua paz sobre os nossos lares. Coloque em nós os seus princípios, Senhor, plante nas nossas vidas os princípios do Senhor. Oh Deus, nós queremos recorrer à sua palavra para a gente ser melhor, porque nós somos tão falhos. Oh Deus, porque todo dia, como diz a música, o pecado vem, nos chama, e nos chama, e nos chama, e muitas vezes a gente se perde nele. Mas nós queremos escolher o Senhor, nós queremos que a nossa casa seja um pedaço do céu e não um pedaço do inferno, Senhor. Nós queremos que a nossa casa seja avivada, nós queremos que os nossos filhos sirvam ao Senhor, mas nós precisamos dar o exemplo.
nessa noite saia, Deus, dessas portas, indo para os seus lares, para a sua família, restaurados pelo Senhor, porque o Senhor usa quem quer, a pessoa que o Senhor quer, mas que o seu Espírito acompanhe cada família, para convencer, para edificar, para restaurar, Deus, no nome de Jesus, amém. Irmãos, agora que vocês fizeram essa oração, coloca assim a mão no coração, bem assim no coração mesmo. Olha para a pessoa que está do seu lado agora, rapidamente. Fala assim: eu vou fazer uma oração muito especial agora. Aí, dá um olhar assim de irmão, assim, fala assim: olha, eu vou fazer uma oração muito especial agora. Vai lá de novo. Vamos lá? Feche seus olhos e diz assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me ama incondicionalmente. Senhor Jesus, obrigado, porque a tua palavra incomodou meu coração nessa noite, e eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Senhor Jesus, assim como Neemias, eu vou me importar com a minha família. Senhor Jesus, assim como Jó, eu vou me importar com a minha família. Senhor Jesus, assim como Davi, eu vou me importar com a minha família. Eu entrego nesta noite o meu coração. Eu reconheço que sou pecador, Senhor, e eu te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque eu quero fazer parte da família que vai para o céu. No nome de Jesus, eu reconheço que o sacrifício na cruz foi pela minha vida e foi pela minha família também, e eu te recebo nessa noite, Jesus, como o meu único e suficiente Salvador. Amém. Quem aqui fez essa oração pela primeira vez? Rapidinho, levanta a mão. Quem fez de verdade? Eu fiz essa oração pela primeira vez, nunca tinha feito. Levanta rapidinho. Quem aqui? Ok, amém, amém, amém. Quem mais? Fiz essa oração pela primeira vez. Amém? De novo, levanta bem alto aí pro irmão do lado visualizar. Visualizaram? Quem está do lado, abraça essa pessoa e fala assim: vamos bem para frente agora. Quem está aí do lado, abraça essa pessoa que levantou a mão. Fala assim: vamos lá para frente. Vamos lá que tem um negócio bom lá na frente. Vamos lá. Vem aqui, ó, pode vir. Quem fez essa oração, vem aqui, pertinho. Algumas coisas aconteceram na vida de vocês. Primeira coisa é que agora vocês fazem parte de uma família mundial. A família que entrará nos céus, junto com milhões e milhares de pessoas. Então, primeira coisa. Segunda coisa, seus pecados foram perdoados. Então, você pode sair daqui, o diabo pode falar: você fez isso. Os meus pecados foram perdoados, ok? A terceira coisa é que vocês agora têm pessoas orando por vocês todos os dias. Se vocês chegaram aqui porque alguém orou por vocês, e eu creio que vocês foram atingidos pela mão de Deus, por isso vocês chegaram aqui. E aqui isso não é mudança de religião, isso é receber Jesus no coração. E quando a gente recebe Jesus no coração, é impossível a gente continuar da mesma forma. Desde quando eu recebi Jesus no coração, de fato, nunca mais foi o mesmo. E eu gostaria que você agora olhasse para trás, que vocês vissem um pedacinho dessa família que já ora por vocês, que vão continuar orando. Olha para trás. Essa é a família de vocês. Deus abençoe.